Aleluia. Obrigado. Como é bom a gente partilhar. Tem bastante lugar aí agora que as crianças subiram. Então pode se assentarem aí bonitinho. Aleluia, glória a Deus. Abra aí a sua Bíblia comigo no Evangelho de João. Capítulo 15. João, capítulo 15, o versículo 16. Amém? Todos acharam? Falei, eu vou pôr a blusa para ficar bonitinho na apresentação. Aí depois, senão o tubo vai ligar e já viu. Amém? Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Diz assim: não me escolheste vós a mim. Deixa eu ler na minha versão, na NVI. Pode pôr a NVI aí, Carlinha? A NVI diz assim: vocês não me escolheram, mas eu o escolhi para irem e darem frutos. Fala assim: o Senhor foi que me escolheu para eu dar fruto. Continuando: fruto que permaneçam, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Amém? Vou repetir a leitura. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para que deem muitos frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu nome. Feche os seus olhos por um instante. Pai, obrigado por este tempo, obrigado por esta palavra, obrigado pela sua igreja, obrigado pelo seu povo. Obrigado pela apresentação, obrigado pela esta família, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo no nosso meio como igreja. Nós continuamos orando e clamando que o Senhor é um Deus de milagre, um Deus de prodígio, um Deus de santidade. Pai, nós te pedimos que a Tua glória nos envolva nesta noite. Que algo do céu aconteça, que algo do céu seja despertado em nós, para que nós possamos entender o propósito a qual o Senhor nos colocou nesta terra. Senhor, que como foi dito neste texto, que o Senhor nos escolheu para dar frutos. Pai, eu declaro desde já que esta igreja vai frutificar para a glória em nome de Jesus. Nós vamos frutificar segundo a Tua palavra, que cada pessoa aqui vai frutificar segundo o seu chamado, vai frutificar naquilo que o Senhor nos escolheu, vai frutificar naquilo que o Senhor o apontou, ó Pai. Nós declaramos, ó Senhor, a frutificação do céu para as nossas vidas, para as pessoas que estão assistindo, para as pessoas que vão assistir, ó Pai, nós declaramos algo do céu acontecendo, que não seja nós, mas sim seja o Senhor, que a Tua palavra se faça verdade em nós. Senhor, nós repreendemos e anulamos todo espírito contrário, que queira impedir desta palavra frutificar nos nossos corações, e que nós saiamos daqui entendendo que o Senhor nos chamou para frutificar em Teu nome, em nome de Jesus. Eu, como ministro da Tua palavra, me coloco diante do Senhor, mais uma vez pedindo perdão pelo meu falar, pelo meu pensar, pelo meu agir. Que seja o Seu nome glorificado nesta noite, para a Tua honra e para a Tua glória. Amém e glória a Deus. Aleluia. Como é bom estar em casa, como é bom poder falar da palavra, como é bom ser. Eu tenho falado, esse tempo tivemos uma reunião, eu falei, a maior dádiva que Deus pode dar para um homem é ele ser um ministro do Evangelho. E isso é com muito amor, com muito temor, com muita devoção, com muito respeito que eu caminho.
Hoje eu estava ensinando um dos meus filhos, eu falei, meu filho, a maior dádiva que Deus pode nos dar é que a gente ame Jesus. Eu não sei você tem 7 anos você está começando ao seu caminho de entender aquilo que você quer para a vida. Posso te dizer, eu decido viver para Jesus até os confins da terra. Amém? Eu já posso dizer, eu vivi mais tempo da minha vida na presença do Senhor do que lá fora. E eu não quero nunca mais voltar para o vômito da onde Deus me tirou. Eu falei para ele, eu quero seguir. Sei que vocês estavam com saudade. Eu quero seguir cantando. Eu vou seguindo a Jesus Cristo deste caminho. Eu não. Falei para ele. E eu sei que é uma verdade, acabamos de ler na palavra, que eu e você fomos chamados para frutificar. Olha para mim. Eu ia falar para você olhar para o irmão do lado, mas primeiro olha aqui. Ei, você foi chamado para frutificar. Você foi chamado para dar fruto. O propósito de Deus na sua vida é que você seja frutífero. O propósito de Deus na sua vida é que todas as áreas da sua vida gerem fruto. Amém? Fala para o irmão que está ao seu lado aí com a cara de homem e mulher de Deus que você é. Fala assim, meu irmão, você foi chamado para frutificar. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos nós, inclusive eu. Por que às vezes nós não estamos frutificando? Por que tem áreas da nossa vida que não anda? Por que tem áreas das nossas vidas que parece que está amarrado? E quantas vezes você fala, desamarra em nome de Jesus, ou quando é ruim, está amarrado em nome de Jesus, parece que você amarrou tanto, que não anda. Eu quero te dizer que hoje, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, não é pelo pastor, não é, mas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Deus vai te dar caminhos para que a sua área, para que a sua vida seja desatada em uma frutificação do céu, amém? E não tem a ver com uma frutificação da teologia da prosperidade, da teologia coach, mas tem a ver com a prosperidade, com a frutificação da palavra de Deus. E quando olhamos para o Evangelho de João, o capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 11, neste texto, Deus nos dá caminhos, Deus nos dá ensinamentos, Deus nos dá destinos para que a gente possa ter uma vida frutífera. Então eu gostaria que você abrisse aí a sua Bíblia, em João capítulo 15, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11, que nesses versículos teremos caminhos. Jesus vai nos ensinar, vai nos mostrar o processo da frutificação, amém? O texto, se você não achou, acha aí em nome de Jesus. João, o Evangelho de João é o último evangelho, não é considerado um evangelho sinótico, é sinótico? Sinótico, né? Aleluia. E De Chosen traz uma ilustração de João escrevendo esse evangelho. Aí ele lembra assim, não, mas Mateus começaria assim, fulano faria assim. Aí ele começa dizendo, o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E aí vai, e quando você vê para João capítulo
15, versículo 1 em diante, diz assim, e também ilustra e começa de uma forma totalmente linda e maravilhosa, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele é cortado. E todo ramo que está em mim dá fruto, ele é podado para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanece em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes serão concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos, assim serão os meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu vos ameis. Permaneça no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Em seu amor permaneço. Tenho-lhe dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês sejam completa. E este é o meu mandamento, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu poderia fechar a Bíblia, tocar mais 2 louvores e ir embora. Este texto em si, ele é riquíssimo em informação para que nós possamos ter uma vida frutífera. Esse texto, se nós compreendemos, Deus está nos dando a chave para viver algo sobrenatural de Deus. E quando eu falo frutífero, meu irmão, eu gostaria que nós tirássemos a nossa mente de uma mentalidade achando que bênção está simplesmente relacionada a bens materiais. Terminei na viagem de ler o livro do Hernandes Dias Lopes, que conta a história, segundo Jesus, do maior homem nascido de mulher. Quem é? Quem Jesus diz que é o maior homem nascido de mulher? João. E quando você vai para a história de João, quando você vai analisar, João não deixou nada para ninguém. João vivia de uma forma simples, João vivia de uma forma humilde, se vestia com pelos de camelo, comia gafanhoto com mel. Estranho. Morreu jovem, degolado pelo Herodes, mandado ser decapitado por Herodes, por causa que ele denunciou o pecado de Herodes e da sua mulher. Da sua mulher não, que era a mulher do irmão de Herodes. Ele toma a mulher do irmão, Herodias. Então, para o padrão deste mundo, a prosperidade, João está mostrando que o conceito de prosperidade, o conceito de uma vida frutífera, não tem a ver com os bens materiais. Tem a ver com você entender o propósito de Deus na sua vida.
eu já preguei aqui. Quem foi André? Quem foi mais importante na história do cristianismo, na história do evangelho? André ou Pedro? Pedro. Mas quem ganhou Pedro? André. E muitas vezes nós estamos presos em uma maneira de frutificação, de gerar uma igreja, uma mega igreja, ou uma mega conta bancária. Eu não estou dizendo que nós somos chamados para viver uma vida miserável, não. Mas não existe nada melhor do que você entender o seu chamado, o local a qual o Senhor te chamou para frutificar. E eu declaro em nome de Jesus, que hoje nós vamos sair daqui entendendo o lugar, nós vamos sair daqui entendendo a localidade, a geografia, a empresa, a escola, ou sei lá o que for, que nós vamos frutificar em nome de Jesus. Vamos frutificar em todas as áreas das nossas vidas, área espiritual, área emocional, área financeira, porque é um conjunto. O que é prosperidade do reino de Deus? É você não ter falta em nada. Eu gosto de lembrar do Júnior. Ele vinha ministrar a oferta e ele falava assim: eu sou fiel na oferta, eu sou um AJ, né? Que ele falava, eu sou um AJ. Aí todo mundo, o que é um AJ? Ajudante geral. Era J ou era G? A G, irmão. A J? Ele falava ajudante. É verdade, ajudante. Mas eu acompanhando a vida dele, independente do salário, e eu trabalhava junto com ele, eu sabia o salário a qual ele recebia. E ele já vivia a prosperidade do Senhor. Era fiel. A Amanda fazia os seus bolinhos, era fiel, fazia as suas coisas, era fiel. Hoje, para a honra e glória do Senhor, os dois são empresários. Não tem a ver com o que você ganha, tem a ver aonde está o seu coração. E hoje Deus quer alinhar o meu e o seu coração, para que nós venhamos viver a plenitude da frutificação em Jesus Cristo. E este texto nos dá o caminho. Quando nós olhamos para Isaías, capítulo 5, versículo 7, no Velho Testamento, a videira de Deus era a cidade de Jerusalém. Deus investiu nesta vinha, Deus investiu neste povo. Mas no Velho Testamento, Israel, Deus investiu milagres, Deus investiu prodígios, Deus investiu sobrenatural. Mas a vinha deu seu pior fruto. Israel era a videira plantada por Deus, mas ela não conseguiu cumprir o seu propósito, não conseguiu dar os bons frutos. E segundo os historiadores, segundo teólogos, a videira só tem dois propósitos: ou ela dá fruto, ou ela é jogada no fogo. O texto diz que aquela que não dá fruto, ele corta e joga no fogo. A madeira da videira não serve para construir nada. E Jesus chega para o povo e diz que Israel não é mais a videira de Deus.
Jesus diz que Israel perdeu o propósito. E que Deus, Jesus, é enviado à terra como a videira verdadeira. O texto começa dizendo o quê? Eu sou a videira verdadeira. O que Jesus está nos deixando claro aqui, meu irmão? Que a única maneira de produzirmos frutos é nele. Não existe, no reino de Deus não existe caminho A, caminho, lembra que eu comecei dizendo, existe um engano na sociedade dizendo todo caminho leva a Deus. Não. O único caminho que leva a Deus é a videira verdadeira. Se eu e você não estivermos em Cristo, se eu e você não estivermos na videira, seremos como os ramos secos, que não dão frutos, e que é jogado ao fogo. Mas de antemão eu quero te dizer, Deus não te chamou e não te trouxe na terra para que você fosse jogado ao fogo. Deus não nos chamou para morrermos na terra, no deserto. O povo que morreu no deserto era um povo rebelde, um povo de mente cauterizada. Eu quero liberar sobre a sua vida, sobre a minha vida, que Deus vai gerar uma transformação de mente, que nós viveremos a terra prometida, nós não seremos jogados no fogo, nós vamos cumprir o propósito a qual Deus nos escolheu, e o propósito a qual Deus nos escolheu, é para que eu e você venhamos produzir frutos. A Bíblia diz que Deus nos enxertou na videira verdadeira para que nós possamos dar fruto. O propósito de eu e você sermos enxertados nele é para que nós venhamos viver uma vida frutífica. E eu gostaria que eu e você fôssemos sinceros com nós mesmos. E fizesse essa pergunta, você não vai fazer a pergunta para o irmão que está ao seu lado, você não vai fazer, não, você vai fazer essa pergunta para você mesmo. Eu estou dando fruto? Eu estou vivendo dentro do propósito de Deus para a minha vida? Ou será que eu estou repetindo a história de Israel? Lembra que eu preguei sobre a nuvem? A nuvem testifica a presença de Deus, mas se nós decorrermos o livro de Êxodo, o povo que mais viu milagre na terra, 3 dias depois de ver o milagre da terra, já estava murmurando, dizendo que estava com saudade da cebola, que estava com saudade do tempero do Egito. Será que eu e você não estamos repetindo esta mesma história? Que um povo foi chamado para ser a videira verdadeira, mas tampou os ouvidos, tampou os olhos e não quis ouvir, e não quis dar entendimento e uma resposta para aquilo que Deus estava falando. Será que nós estamos sendo obstinados de mente, obstinados de coração, que Deus está apontando? Quantas vezes Deus já falou, eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho algo lindo e maravilhoso para a sua história. Será que eu e você teremos que Deus descer do céu para dizer, ei, até quando nós
vamos estar ouvindo aquilo que Deus está proclamando ao meu e ao seu respeito, dizendo: eu tenho uma vida plena para você, eu tenho uma vida frutífera para você, você foi chamado para frutificar. Mas não queremos estar nele, queremos negociar com ele. Eu falo isso diversas vezes. Convidar Jesus para a sua casa, mas não permitir que ele entre no quartinho escuro da bagunça. E nós só seremos frutíferos, nós só estaremos 100% enxertado na videira verdadeira quando nós convidarmos ele para entrar no quarto escuro. Porque a sala, quando todo mundo chega, arruma rapidinho ali, mas é no quartinho escuro que ele quer entrar, porque é no quartinho escuro que é o seu verdadeiro eu está. É que é onde as suas dores estão, aonde o seu sofrimento está ali, é onde as suas mazelas estão, é onde o seu verdadeiro eu está. Meu irmão, eu tenho falado, a coisa mais fácil é ser crente na igreja, é dar um aleluia mais alto, é fazer uma cara de espiritual, é quando o irmão está passando, filmando para postar nas redes sociais da igreja, você fala: oh, xabá. Quem nunca fez isso? Está vindo. Quando nós vamos para este texto, quando nós vamos para o versículo 16, ao qual nós damos início a este culto, o que ele fala? Não foi vocês que me escolheram, não foi você que escolheu a Deus, Deus que te escolheu, meu irmão. Por isso que nós temos mudado: eu aceitei Jesus. Você não aceitou Jesus não, é Jesus que nos aceita, meu irmão. Eu decido viver por Jesus. O texto diz o que? Não foi vocês que me escolheram, mas eu te escolhi para que você dê fruto, e não qualquer fruto. Deus não te chamou para dar fruto de qualquer maneira, Deus te chamou para que você dê fruto que permaneça, segundo o texto, a fim que o Pai seja glorificado. Deus não nos chamou apenas para a salvação, Ele nos chamou para nos dar fruto. E o que o texto diz, no versículo 2, todo ramo estando em mim, que não dá fruto, Ele corta, e todo o que dá fruto, Ele poda para que dê mais fruto. Esta parte aqui, muitas vezes a gente não tem uma difícil interpretação. Vai para algumas linhagens, tem a interpretação que esses que ele corta são os falsos crentes, aqueles que, e o que são aqueles falsos crentes? Aqueles que não têm uma conversão verdadeira. Tem muitos dizendo aí: vem para Jesus, vem do jeito que está e permaneça do jeito que está. Isso é falsa conversão, meu irmão. Verdadeira conversão significa transformação. Verdadeira conversão, verdadeira frutificação é resultado de transformação de vida. Às vezes a falsa, o ramo que não dá fruto, que é cortado, é aquele crente que muitas vezes frequenta a igreja, frequenta um PG, às vezes é até batizado, tem um nome até no hall de membrosia da igreja, mas não gera fruto, não gera transformação de vida, meu irmão. Não adianta você ter o seu nome no livro ou no hall de membro da igreja, e o seu nome não estiver no livro da vida.
Deus quer que você seja frutífero e o seu nome esteja no livro da vida. E o seu nome está no livro da vida, quer dizer que você precisa ter transformação de vida. Alguns teólogos dizem que este texto, da árvore infrutífera que é cortada, alguns teólogos dizem que está dizendo de Judas Iscariotes, que viveu com Jesus, viu os milagres de Jesus, sentou à mesa com Jesus, mas não teve transformação de vida. Algumas linhagens diz também que esses ramos são aqueles que começam uma vida cristã com todo vapor, mas chega no decorrer da história da sua vida, perde o fervor, perde o temor e perde a salvação. Existem duas linhagens, uma linhagem diz que perde a salvação, e outra linhagem diz que não perde a salvação. Mas eu creio que a salvação gera frutos, frutos dignos de arrependimento. Meus irmãos, o texto começa dizendo: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim está, dá fruto. Então, ou seja, quando estamos nele, existe mudança, existe transformação. Por isso, que Deus está nos alinhando. Algumas linhagens diz que estes ramos também são aqueles ramos que crescem de uma forma errada, que não gera raiz. E as raízes estão fundamentadas na lama, e por isso que não gera fruto. Hoje eu acredito que Deus está nos alinhando, meus irmãos, para que a nossa raiz esteja em solo fértil. Hoje talvez seja o dia de conserto de Deus, está falando assim, ó, você gerou a sua vida até agora, que as suas raízes estavam na lama, e não gerou fruto, não gerou nada. A igreja contemporânea se perdeu em um momento da tal influência, que quis influenciar tanto o mundo, que se pareceu com o mundo. Eu não estou falando das vestes, eu não estou falando da parede preta, eu estou falando dos comportamentos, meu irmão. O comportamento do cristão precisa ser diferente do comportamento do mundo. Eu vejo um monte de crente falando palavrão. Misericórdia, meu irmão. Eu não vou ser polêmico, eu não quero aqui, quem vai discernir, quem vai falar no seu coração é o Espírito Santo, não sou eu aqui, eu não estou aqui para julgar, mas o seu comportamento como cristão precisa sim ser diferente do comportamento do mundo, e não é um diferente dizendo assim, ó, tá vendo, eu sou melhor que você, não, mas quando olharem para você, falar assim, ei, esse daí é crente, ei, esse daí é de verdade, ei, esse daí não tem brincadeira não. Desculpa falar um pouco da gente. O ano passado nós fomos fazer uma viagem com a empresa da Pamela. Uma das coisas que mais me marcaram, e fomos viajar com muita gente da empresa dela, 100% das pessoas falavam assim, essa daí é de verdade. Por quê? Porque nós fomos chamados para dar fruto dentro da igreja e fora da igreja da mesma maneira. Não adianta eu chegar aqui, colocar a capinha de santo e lá fora viver completamente diferente daquilo que Deus tem para mim. Posso te dizer, meu irmão, você está se enganando. Não adianta, você pode enganar o pastor, você pode enganar o líder do seu PG, você pode enganar seu pai, sua mãe, mas Deus ninguém engana.
É tempo da gente ter essa maturidade. Deus está nos chamando para estar cravado, enraizado, para que nós venhamos dar fruto. Sabe o que faz a gente deixar de ser frutífero? É nós sermos entrelaçados por uma vida pecaminosa. O pecado apodrece a raiz. O crente em pecado não produz fruto. Um crente em pecado está fora do seu propósito, não vai produzir nada, meu irmão. Esses são cortados e jogados. Como eu disse, você não foi chamado para ser cortado e jogado no fogo. Se você está nesta condição de uma vida de pecado, de uma vida longe do propósito de Deus, hoje é dia de arrependimento, hoje é dia de voltar para o eixo, hoje é dia de voltar para a videira verdadeira, para que você possa dar fruto e frutos dignos de arrependimento, uma vida transformada na presença de Deus, uma vida santa, uma vida de propósito. Uma coisa que mais me chama a atenção na vida de João Batista, meu irmão, ele não teve medo de Herodes, ele não teve medo do julgamento de Herodes, ele foi comprometido com a mensagem a qual Deus deu para ele levar. E hoje nós, como igreja contemporânea, queremos ser amigo de todo mundo. Se eu não me engano, Tiago diz: a amizade do mundo é inimizade com Deus, meu irmão. Aí nós queremos ser amiguinho do mundo. Não rola, meu irmão, isso é engano. Isso é uma balela que estão inventando de influência. Eu só acredito na influência de você estar lá no meio do pecado e não estar pecando. Agora, se você está lá no meio do pecado, flertando com o pecado, é a armadilha para que você viva uma vida infrutífera. E Deus está falando: vem, na videira eu tenho fruto. Na videira eu tenho glória, na videira, ei, você está assim, aí sabe o que Deus quer fazer? Deus não quer te cortar, Deus quer que você volte a dar fruto, e Ele vai começar a te poldar. Aí vem um ponto que ninguém quer a polda, ninguém quer ser confrontado, ninguém quer andar segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus corrige aquele. Se Deus está te corrigindo, meu irmão, é porque Ele te ama. Se Deus está te poldando, fica feliz. Você tem que entender assim: Deus está me cortando aqui. Meu irmão, sabe uma coisa que eu e você nós precisamos aprender, que isso vai mudar a sua vida? Deixe de viver a sua vida pelo seu eu, e comece a viver a sua vida pela palavra. Se Deus está me alinhando, se Deus está me falando não, é porque Ele tem um propósito maior na minha vida. Os não de Deus nunca é para te reprovar, os não de Deus é para te aperfeiçoar, para uma frutificação do céu. Mas muitas vezes nós somos crianças mimadas na presença de Deus. Deus fala um não, hashtag magoado com Jesus. Hashtag, o líder dá uma prensinha, hashtag magoado com o meu líder. Pastor nem se fala, todo mundo tem raiva de pastor. Já estou acostumado. Fala igual o pastor Josué. Todo mundo tem raiva do pastor. Aí o que o Josué fala? Estou nem aí. Porque eu vou ser fiel à palavra. E a palavra diz sobre polda, a palavra diz sobre ajuste. A polda faz parte do processo de frutificação na nossa vida. Pode ter certeza, se você não está produzindo tudo aquilo que Deus tem para que você produza, é por isso que Ele está te poldando, porque Ele quer que você dê fruto, Ele quer que você dê mais fruto. Deus não quer que você produza 1 por 1, Deus não quer que você produza 1 por 30, Deus quer que você produza 100 por 1, porque isso é o que está escrito na palavra. Deus está alinhando o nosso coração. A polda tem a ver com alinhar e endireitar a gente no processo.
A gente tem muito falado de processo. Aqui no texto nos mostra o processo. Mas muitas vezes a gente não quer aceitar o processo de Deus. O não, como eu disse, o espera. A igreja não está mais acostumada com sofrimento. Sofrimento é para a igreja antiga. A igreja contemporânea é de glória em glória, de vitória em vitória. Pega trechos da Bíblia e pega como verdade, mas a Bíblia é de Gênesis e Apocalipse. Eu não posso ter um recorte da Bíblia e colocar lá textos da Bíblia, homens de Deus nos ensina que o sofrimento faz parte do processo de frutificação. Todo mundo estava vendo a nossa viagem, algumas pessoas. Mas tem BO, meu irmão. Chegamos no aeroporto de Miami, cadê o carro? Não pudemos pegar o carro. A Pamela já tinha feito a reserva, cadê? E ficamos mais, quantas horas, Pamela, no aeroporto para resolver o carro? Mais 2 horas. Aí todo mundo só vê a foto a Maia beijando o nariz do Mickey. A Maia chorando na fila, para não querer ficar na fila, ninguém vê. O Zac desesperado para não ir na montanha-russa, ninguém vê. Processo, meu irmão. Chegar de volta, não querer pagar $10 no carrinho para levar as malas até o despacho, atravessar o aeroporto com 15 malas, chegar lá embaixo com os braços, chegar lá no despacho das malas com o braço doendo, ninguém vê. Processo. O processo nos aperfeiçoa a frutificação. A polda. Meu irmão, se Deus está te poldando, levanta a mão e dá glória a Deus. Se Deus está te dizendo não, se Deus está te aprumando, dê aleluia, glória a Deus, meu irmão. Decida nesta noite obedecer o sim e o não do Senhor. Decida nesta noite obedecer o espera do Senhor. Ou não decida, eu quero do meu jeito. Posso te afirmar, meu irmão, se você quiser andar do seu jeito, sabe o que vai acontecer? Você vai bater a cara. Sabe como eu sei? Porque eu já tentei andar do meu jeito. Eu já quis ser rebeldezinho com o pastor. E meu pastor dizia assim: Beto, eu era um jovem, me converti com 18, eu era meio, eu sou assim, pronto, e acabou, pastor. E eu muito novo, convertido, ele me chamou para a liderança. E ele querendo assim, aí eu me lembro um dia, meu irmão, foi a maior vergonha da minha vida. Estava na feira, se sentindo o bombadinho, sem camisa, andando com a sacola, eu e minha mãe, quando eu olho, meu pastor. Nunca mais eu andei na rua sem camisa, meu irmão. Mas no dia ainda eu fui, eu sou assim mesmo, que idiota. Aí o pastor chegou em mim e ele só falava assim: um dia você vai aprender. Jovens, quem tem menos de 30 anos aqui, não levanta a mão não. Quando uma pessoa mais velha falar, pelo menos escuta. Ele está falando às vezes do que já passou. Eu falo para os meus filhos: ei, não queira nada do mundo. O mundo não dá nada para ninguém. Cheguei na padaria, dava socorro, o Gui estava lá, 13 anos, né, vó? Falei: Gui, tem que ir para a igreja. Ele, Falei: Gui, esse mundo não dá nada para ninguém não, meu filho. Sem Jesus não é nada. Sem a videira verdadeira é nada. Então escutem. O processo faz parte da frutificação. E sabe uma das coisas que mais me chama a atenção nesse texto? Depois você vai ler o Evangelho de João, capítulo 5,
e vai ler do versículo 1 ao versículo 27. Quantas vezes ele fala, Jesus fala, permanecer. Permanecer é o segredo da frutificação. A ênfase do Evangelho não é fazer, é permanecer. Os dias estão bem, eu permaneço. Os dias estão nublados, eu permaneço. Não tem a ver com performance. Às vezes, agora não, glória a Deus, Deus está mudando a igreja. Mas há 20 e tantos anos atrás, quando eu me converti, nós éramos muito medidos pelo aquilo que você fazia, pela maneira que você se portava. Luizão, nosso líder, meu e do pastor Rafael, um dia ele chegou em mim assim, ele falava bem assim: irmão, você poderia ver as suas vestimentas. Homem de Deus. Como eu poderia ter ouvido isso antes, lá atrás? Porque o que eu faço nos surpreende, Jesus. Mas quando eu permaneço e me torno algo, eu alegro o coração de Deus. O único segredo para darmos frutos é permanecer nele. Criar raiz, meu irmão. Hoje nós estamos em uma geração de desigrejados que não quer raiz. Sem raiz você não vai a lugar nenhum. Você quer dar fruto? Gere raiz em algum lugar. Faça parte de algo. Desenvolva algo. A Bíblia diz que uma das maiores dádivas é quando Ele voltar, Ele nos encontrar fiel a Ele. Permanecer. Ele está muito mais interessado naquilo que você é. Ele está muito mais interessado naquilo que você está se tornando nele. Aí sim, quando eu me torno algo nele, quando eu me gero algo nele, o meu trabalho é reflexo daquilo que eu sou nele. Eu não vou fazer para me amostrar, eu não vou cantar para me amostrar, eu não vou pregar para me amostrar, eu não vou querer ser melhor do que ninguém. É nele. Lembra que eu disse que Deus vem em todos. Se estamos no monte, Deus está conosco. Se estamos no fundo do mar, Deus sabe de todas as coisas, meu irmão. Então não adianta eu querer ser legalista, não adianta eu querer ser religioso, não adianta eu querer ter uma performance aqui, em casa não ter. Ontem nós estávamos com os nossos amigos, ele chegou, olhou para a Pamela, né, as crianças ainda estão agitadas, querendo ver amigo, e isso e aquilo. No 220, a nossos amigos olhou assim e falou assim: eu tenho um, é difícil, imagina vocês com 3. E é lá que é punk. Quando eu quero tacar a maia na parede, aí você tem que falar: eu sou crente. Quero enforcar o Zac, sou crente. O bem não, o bem, Jesus do céu. É ali.
que não tem máscara, que você é de verdade. Aí chega uma hóspede, chega lá, quero ir para sua casa, dormir lá. Aline, aí eu falei, é só Aline, cheguei lá, era Aline, Lorene e Arthur. Jesus do céu. Ela fala que eu estou virando o seu Severino. Ai, Deus. Mas é permanecer. Na fartura, permanecer. Na escassez, permanecer. Porque Deus é indiferente do lugar que você está. Às vezes as pessoas falam, olha, tragédia, África com fome. Deus é Deus em todo lugar. E quando eu permaneço no amor do Senhor, se eu permaneço nos mandamentos, lembra que nós falamos dos fundamentos dos apóstolos? Aqui, fundamento, a palavra, meu irmão. Não existe frutificação sem fundamento. Não existe frutificação sem palavra. Você vai frutificar em algo que você não tem nem fundamento, de qualquer maneira. É impossível produzirmos frutos se nós não estivermos ligados na videira. E eu vejo, meus irmãos, que o maior problema da igreja atual não é a falta de conhecimento, não é a falta de informação, é a falta de obediência. Tenho certeza que 100% das pessoas que estão aqui já ouviu uma palavra de frutificação, de João capítulo 15, de permanecer, do processo. Mas uma coisa que Deus quer falar para nós nesta noite: a frutificação é um resultado de obediência. A maneira que você obedecer é a maneira que você vai frutificar. E não obedecer a palavra do pastor, mas obedecer a palavra do Senhor. É você abrir mão do mundo para estar com Ele. É abrir mão da sua vontade para crucificar a sua vontade aos pés dEle. E não é uma vez vindo aqui na frente, é todos os dias. É se prostrar diante do Senhor e dizer: Deus, eu me rendo ao Senhor. Eu obedeço, frutifica em mim, gera algo em mim. Me enxerta todos os dias na videira verdadeira. Mata o meu eu, mata a minha vontade. É todos os dias, meu irmão. Me alinha no seu propósito. Recalcule a rota da minha vida todos os dias. Meu irmão, a coisa mais fácil, sabe o que é? É você sair da videira. Que o mundo é atraente. Mas a atração do mundo te leva à morte. E a obediência a Deus te leva a uma vida frutífera. Frutífera.
Diga não aos convites da Babilônia. Lembra de Daniel? Ele decidiu: eu não vou abrir mão. E o testemunho dele grita até hoje. João decidiu. Analisando a vida de João, será que você acha que ele não poderia dar um golpe de estado e ser amigo de Herodes? Podia, porque Herodes tinha medo dele, porque Herodes reconhecia ele como um profeta de Deus. Herodes reconhecia que havia 400 anos que não havia mais profeta no povo de Israel, e depois de 400 anos Deus levanta um profeta chamado João. Mas ele abriu mão dos palácios para permanecer fiel à palavra do Senhor. Igreja de Cristo Jesus, Deus está te chamando para se frutificar. Deus tem uma vida frutífera para cada um de nós. Mas hoje Deus está nos chamando a viver uma vida de obediência. O texto, João, capítulo 15, versículo 8, se eu não me engano, coloca o versículo 8 aí, Carlinhas, por gentileza. Versículo 8: meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito frutos, e assim vocês serão meus discípulos. Quando você dá fruto, você não vai alegrar o coração do pastor também? Quando você vive uma vida de propósito, você está alegrando o coração de Deus. Quando você cumpre o seu chamado, você está alegrando o coração de Deus. Quando você é boca de Deus aonde você está, você está alegrando o coração de Deus. Quando você não negocia a palavra, você está alegrando o coração de Deus. Aí lembra lá de Pedro, quando foi perseguido, tentaram fazer com que ele parasse de pregar o evangelho, e ele olha para o sinédrio e ele diz o quê? Convém obedecer aos homens ou a Deus? Convém obedecer a Deus. Convém ser fiel até o fim. Igreja de Jesus Cristo, Deus está te chamando para você frutificar. Deus está chamando para você estar nele. É nele. Talvez você tentou frutificar aqui no seu pensamento, na sua força, na sua espiritualidade, na sua maneira de ser. Legal. Mas hoje Deus está falando: ei, o caminho da frutificação é só um: é estar nele. Ah, mas eu aprendi que toda religião leva a Deus. Mentira. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra. O texto que nós lemos, falamos: se não estivermos nele, não produziremos fruto. Sem ele, nada podemos fazer. E por que muitas vezes a gente quer fazer do nosso jeito? A Bíblia diz: entrega seu caminho ao Senhor, confia nele, e o resto Ele fará. Ei, quer frutificar? Deixa de ser independente. Quer frutificar? Saia da carreira solo. Quer frutificar? Esteja nele. É ele. Eu gostaria que você ficasse de pé.
Viu que eu voltei mansinho, né? Não gritei. Vamos ver até onde dura. Mas é isso, meu irmão. Deus está nos chamando para ser. Deus está te apontando. Ele já te deu o caminho. Frutificação. Frutificação. Por que a sua vida não está frutificando? É a hora de colocar nele. Sabe o que o Espírito Santo tem falado ao meu coração? Aqui nesta casa tem homens e mulheres que foram chamados com uma voz, mas a sua voz tem se calado. Deus está dizendo: ei, eu te chamei para frutificar através da sua palavra. Ah, mas eu tenho medo. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. Ah, mas eu não sei o que falar. A Bíblia diz que diante dos reis, diante das autoridades, Deus vai colocar a palavra na nossa boca. Abra a boca, meu irmão. Nós temos orado. Deus vai alargar as tendas. Você vai ser o caminho de trazer pessoas para o reino de Deus. E não tem a ver com os números. Tem a ver com o propósito. Sabe o que Deus está falando? Tem evangelistas aqui que foi chamado para atrair uma multidão. Abre a boca. Ei, sabe o que o Espírito Santo está dizendo para mim? Eu vou ungir palavras nesta noite, eu vou ungir vozes nesta noite, que quando você abrir a boca, Deus vai gerar os frutos. Ei, comece a lançar sementes, comece a lançar palavras, comece a lançar palavras de Deus, comece a crer que Deus vai trazer o fruto. Ei, o fruto não tem a ver com você. A palavra diz que foi Ele que te escolheu. Ah, Pai, mas eu sou incapaz. Sim, eu também um dia me achei incapaz. E olha o que o Senhor tem feito. Eu quero liberar a palavra que um dia Deus liberou sobre a minha vida. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Que ele diz assim: Deus escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir os sábios. Deus escolhe aqueles que não são para confundir os que são. Deus escolhe os pequeninos para confundir os grandes. Sabe qual é a maior glória da minha vida? É muitas vezes eu sair daqui deste altar dizendo: Jesus, eu não consigo. Jesus está vendo, eu não consegui pregar direito. Aí sabe o que Jesus fala comigo? Ei, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quanto mais você diz que é fraco, quanto mais você diz que não pode, eu vou gerar o fruto, eu vou frutificar. Ele vai frutificar a sua vida, Ele vai frutificar a sua história. É Ele, não tem a ver com você. Vai plantando, que você vai voltar colhendo.
Hoje é noite de frutificação. Deus vai frutificar casamentos aqui. Deus vai frutificar relacionamentos aqui. Deus vai frutificar vidas. Jovens, vocês vão gerar algo do céu. Jovens, vocês vão gerar. Vocês é a próxima geração. Ei, a sua família já deu certo. Ei, a sua casa já deu certo. Ei, foi eu que te escolhi. Foi eu que te escolhi. Foi eu que te chamei. Veja, a vida está